Queremos falar desta graça que veio, que nos alcançou, quando nós estávamos irremediavelmente perdidos, destinados ao castigo eterno, por natureza filhos da ira, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. E graças ao seu sacrifício, a esta graça que nos alcançou, hoje nós temos liberdade para glorificar a Deus. E nós vamos ver que o apóstolo Paulo se preocupou em orientar os crentes ali da igreja em Roma, os romanos, a igreja que estava edificada ali, que nós, como servos de Deus, não podemos usar essa liberdade para o pecado. E é impressionante que quando a gente começa a falar a respeito da graça de Deus, de como o pecado abundou após o conhecimento da lei, trazer à tona o pecado abundou. E aí a Bíblia fala que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E é impressionante como a pergunta das pessoas, como a colocação das pessoas que não são crentes, às vezes até de alguns crentes. Inclusive, a semana passada, eu falando sobre isso lá no trabalho, evangelizando meus colegas, aí uma delas disse, bom, então a gente pode continuar pecando, pode pecar mesmo, que onde tem mais pecado, mais se manifesta a graça de Deus. E aí o apóstolo Paulo teve o cuidado, a preocupação de dizer, como viveremos ainda no pecado? Como nós poderemos viver no pecado se nós já morremos para o pecado? Como poderemos viver ainda nele? Nós não podemos usar da liberdade que a graça de Cristo nos trouxe para vivermos na prática do pecado. Há uma grande diferença, eu já falei isso aqui algumas vezes para os irmãos, de um pecador inveterado que ele vive praticando o pecado. Para um servo de Deus, remido pelo sangue de Jesus, que muitas vezes num descuido ele pode pronunciar uma palavra que fere a santidade de Deus, que fere um irmão, e por isso é que nós ainda somos considerados pecadores, só que pecadores remidos pelo sangue do Cordeiro. O pecador inveterado é aquele que pratica o pecado. Assim como um atleta que precisa praticar, precisa se exercitar e praticar diariamente a sua modalidade esportiva para poder competir, ele está praticando, cotidianamente, faz parte da vida dele. Assim o pecador inveterado também, o pecado faz parte da vida dele. Ele tem prazer no pecado. Ele sente prazer em pecar. Então há uma grande diferença realmente num pecador que foi remido pelo sangue do Cordeiro, que ele vive pedindo a graça de Deus, vive se consagrando, pedindo a orientação de Deus para não viver mais na prática do pecado. E como pecadores remidos, nós temos uma consciência sensível que quando cometemos alguma coisa, algum delito, quando praticamos algum ato que abomina a santidade de Deus, quando pronunciamos uma palavra ou ferimos o nosso irmão, logo esta palavra, ela se comunica com o nosso coração, o Espírito Santo se comunica com o nosso espírito, e a gente então percebe que precisa se retratar, precisa pedir perdão a Deus, precisa pedir perdão ao irmão, precisa oferecer perdão. Então, diante dessa condição de pecador remido, nós temos uma consciência sensível diante de Deus. E para essa mensagem eu quero começar no versículo 18 do capítulo de número 5, que diz assim, assim como por um só homem, como por uma só ofensa, veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Como nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Então, irmãos, pela lei, quando veio a lei, porque antes da lei, antes de Moisés, antes de Deus trazer a lei por intermédio de Moisés,
Então os homens, eles não tinham um parâmetro, digamos assim, oficialmente do que era delito, do que era pecado. Então os homens tinham apenas uma noção pelo temor de Deus, pelas obras reveladas de Deus, como a Bíblia diz, né, que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Com o conhecimento da lei, quando veio a lei, os homens passaram a ter conhecimento dos delitos, do que era pecado, do que era delito. E aí, por conta dessa situação, o pecado abundou. Por quê? Porque as pessoas tomavam conhecimento de que aquilo que eles praticavam era pecado, mas não tinham força para abandonar, continuavam na prática do pecado, continuavam pecando. Então houve uma abundância, uma avalanche de pecados. Porque é mais ou menos assim, se não tivesse as leis de trânsito, como você saberia que cruzar um sinal vermelho era uma infração? Passar em um redutor acima da velocidade era uma infração. Andar nas estradas além da velocidade é uma infração do Código de Trânsito brasileiro. Então, com a lei, passa-se a ter o conhecimento do que é transgressão, do que é pecado. E quando isso aconteceu, então abundou o pecado na vida das pessoas. Para entendermos isso aí, irmãos, é necessário, o meu colega me perguntou, ele disse, então, só há salvação, como você está dizendo aí, só há salvação em Cristo. Fora de Cristo não há salvação. Eu digo, perfeitamente. É assim que a Bíblia ensina. Ele disse, então, me explique como é que fica a situação das pessoas que morreram antes que Cristo viesse ao mundo. Como é que estas pessoas vão ter salvação se não tinha Cristo ainda no mundo e fora de Cristo não há salvação? Essas culturas milenárias, essas pessoas, como é que estas pessoas podem ser salvas? Como é que vai ser a condição destas pessoas diante de Deus? Eu digo, para você entender isso, você tem que ir para a primeira referência de Deus a respeito de Cristo, a respeito do Messias. Todos aqueles que morreram na esperança do Messias, que morreram na esperança de que Deus levantaria um Messias, um Redentor, para redimir a humanidade. Então todos os que morreram antes de Cristo, na esperança de que Deus enviaria esse Messias, e na fé de que esse Messias, de que o Filho de Deus viria para restaurar este homem da queda, todos os que morreram na esperança do Messias, estes são salvos por meio desse Messias que no futuro viria. Louvado seja o maravilhoso nome do Senhor. De acordo com a prática de justiça que eles, por meio da esperança na vinda de Jesus, eles cativavam, eles esperavam. Louvado seja o maravilhoso nome do Senhor. Lá diz assim, e porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, esta te ferirá a cabeça, essa lhe ferirá o calcanhar, e tu lhe ferirás a cabeça. Louvado seja o maravilhoso nome do Senhor. A primeira referência de Deus a respeito do Messias. A partir daí, Deus começa a trabalhar na vida dos homens. Deus começa a preparar a raça humana para esta redenção que no futuro viria. Louvado seja o maravilhoso nome do Senhor. Aí nós temos a história de Abraão, que vivia lá na terra de Ur dos Caldeus, com os seus familiares, com seus pais, com seus parentes, e Deus o chamou, sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Veja que a promessa era para um local onde ele não sabia onde era, nem que rumo ficava, apenas Deus ainda ia mostrar para onde ele deveria ir. E a Bíblia diz que Abraão creu e isso lhe foi imputado por justiça. Louvado seja o maravilhoso nome do Senhor. O certo é que o pecado passou a ter domínio sobre as pessoas. Lá, a partir do momento da queda do homem, a partir do momento em que Adão e Eva desobedeceram a ordem de Deus, quando ele formou aquele jardim e colocou aquele casal ali, e ele então deu instruções, deu ordens para aquele casal. E o Senhor disse para eles, colocou eles ali para zelar por aquele jardim. E Deus disse para eles, olha, de toda árvore do jardim comerás livremente, porém, da árvore
da vida, a árvore que está no meio do jardim, da árvore do conhecimento do bem e do mal que está no meio do jardim, desta não comerás, porque no dia em que comeres, certamente morrerás. Veja que Deus deu opção para este homem de todas as árvores do jardim, ele poderia se alimentar livremente. Ele poderia ter acesso livremente, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, que estava no meio do jardim, essa lhe era vedada. Ele não poderia comer daquele fruto, foi a ordem de Deus, louvado seja o maravilhoso nome do Senhor. A serpente, Satanás personificado de serpente, chega e com um jogo de palavras, com um joguete de palavras ali, com umas frases, ele inverte o que Deus falou. Ele chegou e observou que Eva estava atentamente olhando aquele fruto e viu que aquele fruto era bonito, era agradável à vista e era bom para dar conhecimento do bem e do mal, e ela estava ali olhando atentamente. Então Satanás chega e diz assim: foi assim que Deus disse, não comerás de toda a árvore do jardim? E não foi isso que Deus falou, pelo contrário, de toda a árvore do jardim comerás livremente. Apenas uma, Deus tinha ordenado de que eles não tivessem acesso. E Satanás faz então aquela inversão da palavra e diz: não, vocês não vão morrer. Deus não quer que vocês comam, porque no dia em que vocês comerem desse fruto, vocês se tornarão igual a ele, conhecedor do bem e do mal. E a Bíblia diz que todos os dias, na viração do dia, Deus vinha e conversava com aquele casal. Era um prazer para Deus vir e trazer instrução, trazer orientação, trazer alimento espiritual para aquele casal. E para aquele casal era uma bênção. O momento da virada do dia, na viração do dia, que era o momento que Deus vinha para falar com aquele casal, era um momento ansioso para eles. Eles aguardavam com ansiedade. Era um momento bom, era um momento de alegria, de felicidade. E eles esperavam aquele momento. Mas no dia em que o pecado entrou na vida deles, a presença de Deus passou a incomodar. Quando naquele momento em que Deus costumava vir, eles se esconderam. Por quê? Porque o pecado separa o homem de Deus. O pecado, ele cria um muro, uma muralha, uma barreira de separação. Então já não tinha mais aquela alegria, aquele prazer de receber a presença de Deus. Aquela alegria, aquela felicidade, aquele prazer foi substituída pelo medo. Eles passaram a ter temor, passaram a ter medo da presença de Deus, porque estavam em pecado. E é isso que o pecado faz. O pecado degrada a raça humana. O pecado degrada a personalidade, a natureza humana. Foi isso que aconteceu. Pela desobediência de um só homem veio o pecado. E o pecado, ele simplesmente arrasou a natureza do homem. Ele deturpou a natureza desse homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Este homem que se comunicava com Deus, que tinha prazer em ouvir a voz de Deus. O pecado deturpou, o pecado simplesmente fez com que esta natureza ficasse decaída e não sentisse mais prazer em estar recebendo a orientação de Deus, estar na presença de Deus. E de lá para cá, irmãos, o pecado ele domina, ele escraviza os homens. A maldade se alastrou no mundo. O pecado simplesmente invadiu a raça humana de tal maneira, de tal forma, que o primeiro homicídio aconteceu ainda na primeira família, ali a família de Adão e Eva. Já a maldade que havia entrado no mundo. E o homem, após ter comido o fruto, não ter caído morto ali, fulminado, eles podem até ter acreditado na palavra da serpente, quando disse: não, vocês não vão morrer. É porque Deus não quer que vocês sejam como Ele, conhecedor do bem e do mal. Mas a partir daquele momento, eles morreram sim. Morreram espiritualmente porque aquela separação, aquela comunicação que havia entre o homem e Deus, ela foi rompida. Ela foi estremecida. Então isso é morte. Separação de Deus é morte espiritual. Quando o homem está separado de Deus por esta barreira chamada pecado, ele está morto em delitos e pecados. É por isso que a Bíblia diz que Ele que em Cristo nos vivificou, estando nós mortos em delitos e pecados. Ele veio e nos vivificou. Louvado seja o maravilhoso nome do Senhor. Então, a partir daí, a raça humana veio cada dia se degradando, a situação espiritual da raça humana só piorava a cada dia.
a ponto de Deus olhar e não suportar. Chegou aquele cheiro, aquele mau cheiro do pecado nas narinas de Deus, e Deus escolhe um homem. Deus escolhe Noé para construir uma arca como escape, e diz para Noé construir a arca, porque ele haveria de destruir a raça humana, haveria de destruir os homens, as pessoas que ele criara, porque o pecado havia alastrado, realmente se alastrado na raça humana, e havia trazido esta separação entre o homem e Deus. E Deus escolhe Noé e a sua família, 8 almas, Noé, a sua esposa, os seus filhos e as suas noras. E Deus começa então de Noé uma nova geração. Mas logo assim que ele sai da arca, o pecado estava ainda impregnado. Tanto é que Noé, após ele beber do fruto da vide, né, da sua vinicultura, ele se embriagou e o seu filho escarneceu dele, o seu filho Cã, e foi amaldiçoado pelo seu pai. Então o pecado ainda estava, ou seja, não havia uma solução ainda para o pecado. Já havia a profecia de Deus que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. E todos quanto creram nessa mensagem, receberam essa mensagem e aguardavam com ansiedade o dia do cumprimento desta profecia dada pelo próprio Deus, e que morreram antes da vinda do Messias, morreram nesta esperança, na fé deste Messias que viria para libertar a raça humana do poder do pecado. Estes certamente estão no seio de Abraão, louvado seja o nome do Senhor. A maldade, cada dia, ela aumenta, a iniquidade se multiplica, e quando a iniquidade se multiplica, o pecado, quanto mais ele se espalha, mais maldade traz ao coração das pessoas. E o pecado escraviza de tal forma, irmãos, que eu já conversei com pessoas que já foram crentes, ou já frequentaram a igreja, e essas pessoas, uma vez eu peguei um táxi com um moço, e durante todo o trajeto eu conversando com ele, ele chorava que molhava a roupa, mas ele não tinha condição. Ele disse: eu não tenho condição, eu não tenho força, eu não consigo servir a Deus, eu não tenho força, eu estou dominado por esta força, por este pecado. Ele chorava, e eu disse: mas Jesus liberta a sua vida. Mas eu não tenho dado lugar, eu não consigo dar lugar para Jesus trabalhar na minha vida. Mas é a única maneira de que o homem se veja livre, se ache livre do domínio desse pecado, é por meio de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que se manifestou para desfazer as obras do diabo. Louvado seja o maravilhoso nome do Senhor. E a raça humana, ela caminha a cada dia se afastando de Deus, se distanciando de Deus. E à medida que o homem se distancia de Deus, pior vai ficando a situação dele. À medida que esse homem se distancia de Deus, se afasta de Deus, a condição dele vai cada dia piorando, porque ele vai se tornando escravo do pecado. E é por isso que o versículo 5 diz o seguinte: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Somente mediante essa justificação pela fé em Cristo Jesus é que o homem encontra a paz, encontra o alívio para a sua alma, porque o pecado, ele simplesmente esmaga esta alegria, esta felicidade que o homem poderia ter. O pecado, ele escraviza, e o inimigo, quando escraviza através do pecado, ele apresenta esse pecado como algo que agrada à carne, que traz alegria, que traz momentos de alegria, momentos de descontração, mas é uma armadilha do inimigo, porque à medida que esse homem vai se aprofundando no pecado, naquilo que para ele parece ser prazeroso, ele vai sendo laçado pelos laços do inimigo, e quando ele tenta se desvencilhar, ele vê que já não tem mais forças, que já está dominado, e o pecado domina. Foi isso que aconteceu, louvado seja o nome do Senhor, com a raça humana. Porque pelo um só homem, pela desobediência de um só homem, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Mas pela obediência de um homem veio a salvação para a vida. Louvado seja o maravilhoso nome do Senhor. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que essa graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que já conseguimos escapar, sermos libertos do pecado pelo poder do nome de Jesus, pelo poder do sangue de Jesus, que nos traz purificação, como nós poderíamos ainda continuar na prática do pecado?
Não, a nossa vida agora é diferente. Não reina mais o pecado sobre a nossa vida. O pecado não tem mais domínio sobre a vida daqueles que entregaram a sua vida para Deus, que entregaram a sua vida nas mãos do Senhor. O pecado não domina mais a sua vida. Louvado seja Deus. A nossa vida agora, ela é controlada pelo Espírito Santo. A nossa vida agora, ela tem um controle. Não vivemos mais como vivíamos antes, jogados de um lado para outro, escravizados pelo pecado, fazendo tudo aquilo que nos trazia condenação, nos trazia tristeza. Agora não, agora o Senhor, por meio do Espírito Santo, Ele traz controle sobre a nossa vida. Louvado seja o nome maravilhoso do Senhor Jesus. Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Quando Cristo morreu na cruz do Calvário, ali nós que recebemos a Cristo pela fé, recebemos a salvação pela fé em Jesus Cristo, louvado seja o nome do Senhor, nós fomos mortos com Ele, ali na semelhança da sua morte na cruz. E quando Ele ressurgiu dentre os mortos, nós também ressuscitamos para uma nova vida em Cristo Jesus, nosso Senhor. Louvado seja o maravilhoso nome do Senhor. Aleluia. Sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não terá mais domínio sobre ele. Ou seja, a morte também não tem mais domínio sobre aqueles que passaram da morte para a vida. Por quê? Porque mesmo aqueles que estão firmes em Cristo Jesus, a morte é apenas um veículo que vai nos conduzir para a vida eterna na presença de Deus. Louvado seja o maravilhoso nome do Senhor Jesus. De sorte, amados irmãos, que agora nós vivemos para agradar a Deus. Louvado seja o maravilhoso nome do Senhor. Como diz no versículo 22, mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, temos o nosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Antes os nossos membros eram colocados a serviço da impiedade, da injustiça, mas uma vez que fomos resgatados do pecado e transformados em servos de Deus, agora o nosso fruto é para a santificação e por fim a vida eterna. Saiba você que se você vive na prática do pecado, o pecado domina sobre a sua vida, você está destinado à condenação eterna, a menos que reconheça Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, a menos que você reconheça o seu estado de pecado e reconheça que somente por intermédio de Jesus você pode ser libertado do pecado e pode ser transformado em servo de Deus e pode produzir frutos para a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. O salário do pecado, o pecado ele tem uma consequência. O pecado, mesmo que você sinta alegria momentânea em pecar, em praticar o pecado, mas ele tem uma consequência. Você é livre para escolher, você tem liberdade, Deus lhe deu livre-arbítrio, ninguém é obrigado a servir a Deus. Você é livre para escolher praticar o que quiser, fazer o que você quiser, mas você é escravo das consequências das suas escolhas. Você pode escolher o que fazer, mas não pode fazer uma escolha sobre as consequências daquilo que você praticou. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. É como a Bíblia diz, não se deixe enganar, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isto também ceifará. Então você tem liberdade para fazer as suas escolhas. Você pode escolher praticar o pecado se essa for a sua vontade, mas você não pode escolher ter uma consequência diferente do que a Bíblia fala, que o salário do pecado é a morte física, a morte espiritual. O pecado traz consequências em
todas as áreas, consequência para a moral, consequência para a vida social, consequência para a vida familiar, consequências para a vida espiritual. Quando o homem escolhe praticar o pecado, automaticamente as consequências da sua escolha recairão sobre ele, porque ele tem realmente o livre-arbítrio para fazer a escolha, mas ele, escolhendo mal, ele vai colher realmente frutos amargos, frutos de impiedade, de iniquidade. E apenas quando o homem reconhece esta condição de pecador, quando o homem reconhece que a sua natureza ela está deturpada, a sua natureza ela está decaída diante de Deus, apenas no reconhecimento de que você é pecador, de que tem uma natureza pecaminosa, de que somente Cristo Jesus pode operar a sua salvação, pode alterar esse estado pecaminoso, pode alterar o rumo da sua vida, a trajetória da sua vida, e você reconhece, você se arrepende, você se converte ao Senhor e passa a viver em novidade de vida, então você passa a ter paz com Deus. Justificados do pecado, nós temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. O pecado reinou até a manifestação da graça de Deus por meio da vinda de Jesus Cristo ao mundo. Ele veio, pregou a palavra, evangelizou aos homens, operou milagres, sinais, prodígios e maravilhas, edificou aqui uma igreja, subiu para o céu e nos deixou promessas maravilhosas de que aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Às vezes, irmãos, a infidelidade conjugal, geralmente o marido ou a mulher que são infiéis, eles nunca começam um ato de infidelidade como que querendo trocar o cônjuge. Às vezes sempre começa querendo simplesmente acrescentar uma aventura na sua vida. E a coisa vai tomando forma, vai tomando corpo, e aquilo que no princípio era apenas uma aventura, passa a dominar a vida daquela pessoa. E quando menos ele se dá conta, ele está perdendo a esposa, está perdendo a família, está perdendo os filhos, está perdendo a paz com Deus, está perdendo a liberdade. Por quê? Por causa da escolha. As escolhas dos homens levam realmente às consequências. Todas as nossas escolhas têm consequências. Por isso é que precisamos escolher a vida. Como diz a palavra de Deus: eis que ponho diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Louvado seja o maravilhoso nome do Senhor. O pecado escraviza, Jesus Cristo liberta. O pecado mata, Jesus Cristo vivifica. O pecado destrói a comunhão com Deus, aleluia. E o Senhor Jesus Cristo, Ele nos une de volta a Deus. O elo que foi rompido, o elo que foi quebrado da comunicação entre o homem e o seu Criador, Jesus Cristo veio para religar este elo quebrado e nos levar de volta à comunhão com Deus. Aquela comunicação que Adão e Eva perderam ali por consequência do pecado no jardim do Éden, Jesus Cristo veio restaurar. Jesus veio trazer a restauração para que o homem possa viver em paz. Irmãos, nunca, eu tenho 60 anos de idade, eu nunca vi na história tantas pessoas passando por problema de ansiedade, de depressão, tantas pessoas passando por problemas de angústia na alma. Isso, irmãos, não é só por conta da pandemia, não é só por conta da pandemia. É a multiplicação da iniquidade que tem trazido inquietação aos homens. É a multiplicação da iniquidade que tem trazido tristeza aos homens, que tem trazido opressão aos homens. E somente uma vida consagrada a Deus, uma vida direcionada pelo Espírito de Deus, você pode romper todas essas situações e viver em paz em meio a esta guerra que a humanidade vive. Você tem condição de viver em paz, mesmo neste mundo que está em guerra, que está em crise, porque Cristo é a solução para este mundo em crise. Cristo é a solução para a aflição da alma humana. Louvado seja o maravilhoso nome do Senhor Jesus. Quantos podem dizer amém? Alguém em nosso meio que ainda não fez a sua decisão em servir a Cristo e esta noite quer receber a Jesus como Salvador da sua alma, como Senhor da sua vida? Alguém deseja aceitar a Cristo ou ser aceito por Cristo como seu único e suficiente Salvador?
Alguém que já fez essa decisão, mas que não tem segurança, não tem firmeza de vida eterna, não tem a convicção de que o seu nome está escrito no livro da vida e quer vir renovar a sua aliança com Deus. Se tiver alguém, você tem a oportunidade de vir e nós estaremos apresentando você diante de Deus. Nós não operamos a salvação de ninguém, nem mesmo a nossa própria salvação nós podemos operar. O único que pode operar a salvação na vida do homem é Cristo Jesus, por meio desta bendita palavra e da ação do Espírito Santo. Alguém deseja vir receber a Jesus como Salvador? Glória a Deus. Muito bem. Não havendo ninguém, irmãos, nós queremos agradecer os nossos visitantes. Nós queremos passar a palavra para a irmã Cleonice. Ela quer trazer uma palavra, um aviso sobre um projeto, e depois nós estaremos trazendo as informações e concluindo o trabalho esta noite. Louvado seja o nome maravilhoso do Senhor.